Eu acho que a dança de salão está passando por um momento importante e especial. A gente tem vários cursos de capacitação, a gente já tem pós-graduação, então a dança de salão foi entrando nessa área acadêmica, isso vai dando um embasamento maior, vai dando mais credibilidade para a atividade. A gente tem muito mais gente praticando dança de salão. O que eu vejo de diferente hoje do passado é que eu vejo a dança de salão a cada dia mais se profissionalizando. As pessoas dando muito mais atenção para as questões de ensino, aprendizagem, de organização de eventos. E eu vejo que a gente tem uma preocupação maior de ter um conhecimento diferenciado, de buscar essa formação que vai além de realizar passos, de fazer sequências e de ir para a balada. Eu acho que tudo isso faz parte, mas hoje o profissional está muito mais envolvido com todas essas questões e não somente com o ato de dançar em si. Acho que junto com essa modificação toda que a gente está passando na dança de salão, veio essa questão que, na verdade, é um reflexo da sociedade, né? Como sempre. E aí a dança de salão não podia mais ficar onde ela estava, porque ela estava relativamente atrasada. A dança de salão é provavelmente a dança mais dançada que tem. Então eu acho que essa é a maior potência da dança de salão. E quando a gente transforma o modo de relação entre as pessoas na dança de salão, né, a gente também transforma um pouco a sociedade. Então é pensar como que essa dança de salão então pode ser uma potência transformadora e não uma potência conservadora, muitas vezes de relações que não são benéficas, que são desiguais. Quando eu entrei na dança de salão, eu fiquei maravilhada, porque eu tinha a visão assim, bom, eu sou bailarina clássica, então vai ser muito simples para mim trabalhar a dança de salão. Quando eu cheguei lá, a proposta da dança em si era totalmente diferente. Era uma dança que se construía a dois. Aí, o segundo processo que eu passei, a minha dança só poderia existir quando uma outra pessoa me influenciasse o meu corpo. E aí isso começou a ficar um pouco delicado para mim, porque ao mesmo tempo em que eu sentia que era um universo muito maravilhoso, eu me sentia muito presa a uma influência externa. Eu não poderia me comunicar e agir com muita espontaneidade. Eu sempre dependia do meu parceiro, do meu cavalheiro. O profissional não pode sumir, ele pode ficar ali, ele sempre vai ficar ali, na verdade. E ele não é um problema, pelo contrário, ele é da onde a gente veio. Se a gente nega da onde a gente veio, a gente não chega em lugar nenhum. Mas a gente pode ampliar a visão. Algumas pessoas acreditam que eu tenho tentado fazer uma revolução com as mulheres e modificar. Na verdade, o que eu mais faço é responsabilizá-las. Junto com a liberdade vem a responsabilidade. Porque eu acho que durante um tempo as mulheres, não por culpa delas, e nem os homens por culpa deles, por culpa do sistema, dos professores, de como a gente sabia fazer, a gente acabou acreditando que mais da metade da responsabilidade era dele. E eu tinha que ficar somente alienada seguindo. E quando vieram as vontades da mulher, ela não soube muito bem como implantar essas vontades, porque ela não tinha técnica para isso. Nosso aprendizado nos ensinou a ter corpos pouco educados, pouco conscientes e questionadores. O fato é que a mulher é ensinada, até hoje, a simplesmente sentir, né? Ser conduzida. E que isso é maravilhoso, porque quando a gente tem um corpo sensível, a gente tem um ganho muito bom para a nossa dança. Mas nós precisamos ter corpos conscientes também, corpos propositores. Então eu comecei a entender que eu precisava criar o meu espaço. Mas eu venho trabalhando com muito cuidado, pouco a pouco, porque toda mudança assusta. E eu não quero assustar as pessoas, eu quero agregar mais pessoas para essa proposta que a gente chama de nova, mas é nova para dança de salão. A gente não pode ter a pretensão de acreditar que a gente está criando um novo movimento, sendo que já houve muitos outros dançarinos, muitos outros professores na nossa frente, e não só dentro da dança de salão, trabalhando propostas que a gente chama de mais contemporâneas. Onde a gente fala de condutor e conduzido, nos Estados Unidos já se usa esse termo há muito tempo.
Porque teve uma época nos Estados Unidos onde a incidência de casais homossexuais fazendo aula era muito grande. Então, casais de homens, casais de mulheres, onde os professores não tinham muito bem como lidar e acabaram começando a chamar de condutor e conduzido. Eu não está criando nada aqui. Aonde conduzir a dois já existe há muito tempo. Onde o próprio Diesel, da Argentina, já fala de comunhão na condução há muito tempo. Onde no Canadá já se fala de condução líquida e assim sucessivamente. Mas eu acredito que a gente ainda precisa de um pouco de tempo para que essa ideia se dissolva de uma forma um pouquinho mais amorosa, mais leve na dança de salão. Se a gente não fizer pelo amor, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Isso para tudo, porque eu acho que de guerra já tá bem bom no mundo, né? Então, basicamente, são 3 frentes: comunicação, pedagogia e gênero. Então, a gente tem que pensar outros códigos, outros tipos de comunicação dos corpos para que a gente possa dançar condução compartilhada. E toda a questão de gênero que envolve a prática da dança de salão, a sala de aula, porque o professor tem esse papel e ele precisa entender esse papel. Ele é um formador de opinião. Eu lembro das máximas que eu escutava assim na dança de salão, né? Ah, porque a mulher é a obra de arte, nós somos a moldura. Tem muitos discursos que a gente acaba se encantando quando a gente entra em algumas modalidades, mas depois quando você começa a aprofundar o seu estudo, quando você começa a viver de uma forma mais plena, você começa a pensar, será que esse discurso é tão adequado? Será que ele é tão apaixonante assim? Será que ele é tão agregador? O aluno ele vai entender a partir desse recorte. Então, quando o professor ele passa uma informação, ele tem que pensar muito bem, porque ele está dando um filtro para o aluno visualizar aquele mundo. Que filtro você quer usar? A gente utiliza, hoje em dia na dança de salão, ainda padrões dos balés de corte, né? Onde inicialmente somente os homens faziam parte e depois as mulheres começaram a ser inseridas, mas assim, também sempre no papel de conduzida. Elas têm que pedir licença para o seu cavalheiro, como na sociedade de uma forma geral, né? Historicamente, da onde vem dama e cavalheiro? O objetivo era com que o homem soubesse qual que era o seu papel de virilidade, de força, e a mulher soubesse ser uma dama, né? Sentar com as pernas fechadas, ter movimentos delicados, movimentos de leveza. Então, por isso, os meninos e as meninas eram levados a fazerem aula de dança de salão, para que cada um soubesse claramente qual era o seu papel e esse papel se constituísse no corpo. Então, essas características do que é ser dama, o que é ser cavalheiro, tem implícito ali atrás uma bagagem muito grande, né? Então, você é ensinada a ser mulher, no conceito de mulher, é aquela que espera ser conduzida, é aquela que espera ser levada, é aquela que tem sempre movimentos suaves, que embeleza. É muito interessante você perguntar para um professor de dança de salão tradicional qual que é o papel da mulher na dança de salão. É embelezar a dança. Hoje em dia os tempos mudaram e a mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho. Hoje ela tem mais coragem de ter voz ativa e de explicar para o mundo quais são as sensações dela dentro desse ambiente social que a gente vive, que é muito machista. Quando eu digo que é muito machista, eu não quero dizer que soframos pressão social somente de homens, mas é uma pressão social de uma forma geral. Estamos discutindo também a questão de gênero e sexualidade. Tudo isso vem para agregar e muito no discurso que a gente tem dentro de sala de aula. Sociedade muda, arte muda. Houve um tempo que eu dava aula regular sozinha e às vezes com o Marcelo, e eu sentia diferença quando dava aula nós dois e quando dava aula só eu. Eu sentia que os alunos às vezes eles estranhavam, nossa, como que uma mulher vai dar aula para mim, que sou homem, as mulheres super entendiam de boa, mas eu via que os homens olhavam meio diferente, assim. Mas isso em nenhum momento me fez sentir que eu, porque
eu era menos, porque eu não consigo fazer o que ele faz. Pelo contrário, eu acho que eu tinha que ultrapassar isso e mostrar para os alunos que não existia diferença. Eu acho que é até engraçado a gente levantar a questão de gênero no ponto que estamos, socialmente falando. Eu acho que já passou do tempo da gente ter que discutir estas questões, assim. Mas é isso, da gente, acho que a mensagem é a gente buscar esse equilíbrio, sair dos extremismos, respeitar o outro, conhecer o que o outro faz, antes de dizer o que você pensa sobre o outro. E perceber que tem muita diversidade, né? Na dança, eu acho que respeitar essa diversidade e que as pessoas se sintam felizes fazendo aquilo que elas querem fazer e não sendo impostas, acho que isso é a parte mais importante. Acho que isso que vai trazer a gente cada vez mais para a dança de salão. Então, é pensar a dança de salão muito para além da prática do dançar, de ir lá e só tirar alguém e vamos dançar. Vai muito além disso. Ela reflete questões sociais e ela produz outras questões sociais. Mas eu gostaria de ver uma dança de salão que não precisasse ser queer, que não precisasse ser condução compartilhada, que não precisasse ser tradicional, que ela fosse uma dança de salão em que os alunos passassem por todas essas vivências, para que eles pudessem fazer da dança deles o que eles quisessem. Baby, don't stop. Ooh, baby, don't stop. Let's change the world. Let's change the world. Faz de cada sonho sempre um novo começo. Procura liberdade, pouco a cada desejo. Movimenta emoções, mexe tudo por dentro. Pensamento que não para até buscar um momento. Pergunta sem resposta, mas no fundo olhar. Verdade necessária que não pode faltar. Muitos sentem o vazio, mas não vão desistir. O céu que você olha longe é o mesmo daqui. Corpo grita bem alto, faz o mundo parar. Vontade inevitável que não pode calar. Se o sol nasce sempre pra você e pra mim, eu quero tempo pra mudar tudo, reconstruir. Enquanto eu faço o amor, outros fazem a guerra. A paz que eu procuro está na atmosfera. Eu só quero dançar, fazer barulho daqui. Se a gente pode somar, então pra que viver?